prefeito mandou para a Câmara o projeto de lei complementar número 42, 2022, que alterou aí o projeto altera vários pontos, vários artigos do nosso Estatuto do Servidor, que é desde 2001, é a Lei 686/2001. Obviamente esse estatuto ele precisa ser revisado, tem muitas coisas que já estão em desuso, muitas coisas que ainda precisam ser complementadas, inseridas, mas o prefeito, de maneira unilateral, ele fez uma redação, mandou para a Câmara. Obviamente, alguns pontos são benéficos, mas outros são maléficos. Mas, enfim, de maneira geral, não houve, Kleber, discussão com a classe dos servidores públicos. Ninguém foi ouvido. A gente foi pego de surpresa, ficamos sabendo desse projeto de lei pelo Diário Oficial, quando foi publicado no dia 2 desse mês. E ontem, a Câmara, ao contrário disso aí, nos chamou para o debate, juntamente também com a Terezinha, que é presidente do Sinted, e a gente, de maneira comum, em comum acordo, nós suprimimos tudo aquilo que a gente entendeu que seria prejudicial ao servidor público e mantivemos os pontos positivos. Eu ressalto, tem pontos positivos sim, e esses foram aprovados na noite de hoje. Você pode citar alguns pontos, Paulo? Sim, por exemplo, vai ter a questão da licença médica para você passar pela junta médica, que eram 2 dias, agora são 5 dias. A licença luto para pai ou irmão, que eram 2 dias, agora será de 7 dias. Foi regulamentada a questão do salário hora de trabalho, que antes tinha um erro de cálculo, que era por 220 horas, não se entendia. Foi entendido que quem é 40 horas é 40 horas semanais, é 200 mensais, e assim sucessivamente, conforme a carga horária. Também foi instituído aí um abono para aquele pai que tem filho com uma certa deficiência, certo? Que tem deficiência, que precisa de um cuidado especial. Esse ponto também foi inserido um adicional para esse pai. Foi acertado a questão do sobreaviso, que era muito relativo. Ainda tem umas questões para ser acertada, questão das horas plantões, mas essa questão do sobreaviso, o prefeito mandou da maneira que a legislação ela prevê. Então esse é um ponto bom, mas ressalto, faltou discussão. E tinha algumas pegadinhas que a gente retirou. Por exemplo, a questão das férias coletivas, que poderia ser dada aí no mês de dezembro, janeiro e julho. Ou seja, aquele recesso de 15 dias, que principalmente o professor tem, que é usual, ele já queria inserir aí as férias coletivas. Ou seja, em vez de dar o recesso, obriga o trabalhador a tirar férias nesse período. Isso foi suprimido. Também tinha a lei da mordaça, que a gente entende e a gente vive períodos complicados, é difícil você falar para o servidor o que ele pode falar, o que ele não pode falar, o que é preço, o que não é preço. Então a gente tirou isso. Como também uma situação que talvez no simples convite de eu, como presidente do sindicato, se eu te fizer um convite 2, 3 vezes para você se filiar e você entender que eu estou te assediando para você se filiar, isso poderia também ser configurado como uma falta grave do servidor. Então todas essas situações que a gente entendeu que não eram o caso foram retiradas, a Câmara entendeu isso. Foram aprovadas essas emendas, aprovadas as supressões e por unanimidade. A gente espera que seja aprovada a segunda votação e que, obviamente, o prefeito possa sancionar. Mas, repito, faltou discussão. Poderia ter feito audiências públicas, a prefeitura ter chamado os 2 sindicatos para conversar, mas, enfim, dentro da possibilidade, a gente conseguiu as alterações que a gente entendeu que seriam retiradas dos artigos maléficos e a inserção e a alteração daquilo que foi bom para o servidor. Tá, então, o Paulo Rogério, que é jurista, né? Ele também é servidor e presidente do Sindicato Municipal dos Servidores, presente aqui e esclarecendo aí alguns pontos para quem estava preocupado, muitos servidores preocupados com a situação. Paulo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Fred, e penso nos servidores, nas próximas discussões, a gente startou, o dia que a gente soube disso pelo Diário Oficial, a gente startou, a gente tentou falar com o maior número de servidores possíveis e muitos, às vezes, não atenderam o nosso chamado, muitos ficaram alheios. A gente pede isso, que nas próximas discussões venham conosco, chamem a gente do sindicato, vamos tirar a dúvida e dê ideias. A gente está aberto e disposto para isso.